Estamos de volta aqui com o RB Podcast para falar do assunto que a gente encerrou na última edição. Qual foi? O assunto é importantíssimo, por isso 2 programas, né? A gente fez uma entrevista especial, conversou com o professor Carlos Nobre sobre mudanças climáticas. Começamos, para quem não acompanhou a primeira parte, pode ir lá e pegar a primeira parte, que vale a pena, sobre o risco do fenômeno El Niño e que não... Fenômeno El Niño, aquecimento das águas no Pacífico. Isso, aquecimento anormal das águas do Pacífico que causa um monte de impacto no mundo. E não só a água do Pacífico esquentando, que vai gerar muito vapor vindo para a costa, vai afetar a Amazônia, etc. Mas também aquecimento do Oceano Atlântico, que esse aquecimento acabou gerando aquele horror em 2024, 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul. Pois é, então falamos isso na primeira parte. Agora a gente vem para a segunda parte. A segunda parte nós vamos falar de um ponto importantíssimo de mudanças climáticas, que é... A gente vai falar do ponto de não retorno na Amazônia, risco da Amazônia se deteriorar de tal forma que não tem mais reversão. Pois é, um ponto importantíssimo dessa conversa que você vai acompanhar a partir de agora é a recuperação ou não recuperação da floresta amazônica diante da sequência de queimadas. Então segue aqui com a gente com a conversa do professor Carlos Nobre. Professor, o senhor, quero aproveitar o seu conhecimento sobre a Amazônia, né? A gente tocou nesse assunto. O senhor, como um dos maiores especialistas no bioma, sempre fala daquele risco de chegarmos a um ponto de não retorno na Amazônia. Então, com essa possibilidade de um El Niño mais forte, mais intenso, a gente tem também o impacto no bioma, que pode ficar mais seco, pode enfrentar mais queimadas. E a gente corre o risco de, ainda nesse período de El Niño, chegar alguma área da Amazônia, chegar a esse ponto de que não seja mais possível revertê-lo? Olha, sem dúvida. Por quê? Porque antes nós tínhamos uma seca severa na Amazônia a cada 20 anos. Em média, a cada 20 anos. Então, lógico, a floresta tinha aí 20 anos para se regenerar. Então, é uma evolução ecológica, milhões de anos a floresta se regenerava. Agora, por causa dos El Niños e por causa também da alta temperatura do Oceano Atlântico ao norte do Equador, Oceano Tropical Atlântico ao norte do Equador, nós tivemos 4 mega secas em 20 anos. 2005, associado com o Atlântico muito quente, 2010, 2015, 16, 2023, 2024 com o El Niño, e batemos todos os recordes. Então, essas secas também são vetores que podem levar a Amazônia ao ponto de não retorno. E também, principalmente nessa seca 23, 24, bateu o recorde de incêndio dentro da floresta. E os estudos mostraram, em 2024, 98% dos incêndios foram humanos, não foram descargas elétricas. E grande parte o crime organizado. Como os países amazônicos conseguiram reduzir os desmatamentos a partir de 2023 e continua reduzindo até hoje, 2026 vai ser o ano de menor desmatamento da história da Amazônia, desde que a ditadura militar começou a desmatar na década de 70. Mas o crime organizado, em 23 e 24, tentou botar fogo para fazer o desmatamento. E fez um desmatamento. Então, esses são... respondendo a tua pergunta, a Amazônia está tão perto de um ponto de retorno que os estudos, muitos nossos, mostraram que vai passar do ponto de não retorno quando nós tivermos desmatamentos maiores e também secas pronunciadas, principalmente as secas do El Niño, mas, de novo, o Oceano Atlântico tropical norte ficando quente, ele induz secas na Amazônia. Então, com o aquecimento global, nós vamos induzir secas mais pronunciadas e os nossos estudos mostraram, se o desmatamento passar
de entre 20% e 25%, agora está 18% em toda a Amazônia. E o aquecimento global atingir 2 graus, um estudo mostrou até chegando a 1,5, um estudo mais recente, nós vamos passar do ponto de não retorno na Amazônia. Então, estamos na beira do ponto de não retorno na Amazônia, nós temos que zerar o desmatamento, a degradação e o fogo e fazer uma mega restauração florestal e não deixar a temperatura global passar muito de 1,5. Isso está muito difícil. Pois é, muito difícil, professor, e ganha mais importância iniciativas como aquele fundo que se tentou criar durante a COP internacional, em que as nações colocariam recursos, colocariam dinheiro para que a gente pudesse investir em medidas de mitigação, adaptação, etc. Bom, porque no momento em que uma atividade econômica fica mais atraente do que outra atividade que prevê desmatamento, degradação, aí se troca rapidamente, porque dá mais dinheiro a outra, né? Ou seja, sempre vai se fazer o que dá mais lucro. Então a gente tem que mudar o nosso modelo de econômico, de produção, de consumo também, para que se torne não tão interessante ficar consumindo os próprios recursos que são finitos, e a gente já provou isso, já está vendo aí, todos os estudos mostram isso. Bom, o cenário não é bom, não. O cenário é importante que se faça esse alerta, a gente foi falando disso. Na verdade, esse podcast nosso aqui do Repórter Brasil, ele começou antes da COP. Foi verdade. Com uma primeira entrevista com o professor Carlos Nobre, com o objetivo de falar especificamente de clima, de mudanças climáticas. Só que a gente... Era um podcast pré-COP. Pré-COP. Só que aí depois a gente começou a variar os temas, mas sempre a gente volta para falar desse assunto, porque esse assunto é fundamental. A gente precisa muito prestar atenção e agora que é época eleitoral, cobrar. Com certeza. E não é só em nível só o federal, mas em nível local também, cobrar pautas que possam conversar, dialogar com essa questão de mitigação, de adaptação. Precisamos de governantes que estejam ali realmente dedicados a esse assunto, porque impacta muito ali a comunidade. Perfeito. Bom, professor Carlos Nobre, gostaria de agradecer a sua atenção com a gente aqui. Não vai ser a última entrevista, evidentemente, vamos sempre estar ali incomodando aqui e sempre a gente agradece a sua atenção em atender a TV Brasil e aqui o nosso podcast com assuntos importantes, dados importantíssimos trazidos aqui. A gente vê, por exemplo, pontos de não retorno está cada vez mais difícil de dar o tal do cavalinho de pau na máquina. É isso aí. A gente realmente, a esperança segue, a gente continua com ela, mas realmente tem que ser feito o trabalho preventivo, a adaptação precisa ser forte agora, né? Porque está ficando mais urgente. É verdade. Professor, muito obrigado, viu? Eu só quero fazer uma palavra. Por favor. Lara, eu concordo muito com o que você falou. Governantes, que é um outro risco global, não é só aqui no Brasil, é que nos últimos 10 anos, uma década, o mundo inteiro democracias como a nossa, tem eleito políticos negacionistas, como o presidente dos Estados Unidos, da Argentina e outros. E os Estados Unidos aumentaram as emissões 2,5% ano passado, continuam acelerando, voltaram a fazer minas de carvão que estavam paradas há décadas. Então, governantes, eu vou concordar com o que você falou. Nós temos uma enorme responsabilidade, porque se não conseguimos, isso é o mundo inteiro, o Brasil também, eleger políticos que vão também, governantes, para buscar soluções, nós corremos um risco que nós chamamos ecocídio, um suicídio ecológico do planeta. Ninguém quer passar por isso. E nem os governantes, mas realmente eu não consigo compreender como pode colocar um interesse econômico à frente da sobrevivência. É verdade. Existe um certo grau de inércia, né? Claro, porque as coisas já são feitas assim, é assim que se produz, é assim que se constrói, é assim que se compra, é assim que se consome. Então tem essa coisa da inércia. Só que a inércia ela só pode ser contida ou por uma grande tragédia, que as pessoas aí chega uma hora que dizem assim, olha, peraí, não dá.
morreu muita gente, né? Se perdeu muito, etc. Ou porque alguém que acaba conseguindo atrair as atenções consegue dizer o seguinte: não, peraí, o caminho é outro, e as pessoas percebem, se apropriam desse novo caminho, e isso acaba gerando mudança. Eu não conheço de outro jeito como é que a gente vai fazer virar isso. Por isso é importante essa atenção também em período eleitoral. Uma forma de tentar virar isso é o que a gente está fazendo aqui agora, informação confiável. A gente está conversando aqui com uma pessoa que entende muito do assunto, e a gente precisa que isso chegue nas pessoas para que realmente diminua o negacionismo, porque ainda tem gente que acredita, gente desinformada. Pois é, até falar nisso, a gente já está encaminhando o encerramento, mas, professor, a sua percepção é fundamental nisso. A gente foi para uma conferência do clima no Brasil. O assunto continua correndo num nicho, pregando para convertidos, ou a sua experiência, inclusive, com autoridades de fora do Brasil? Ou tem mais gente sensível? Como é que está essa discussão? A gente continua dando murro em ponta de faca? Olha, de fato, em função desses últimos 3 anos, com todo o recorde de eventos extremos, isso fez no mundo inteiro a população estar mais preocupada. Agora, o número de negacionistas na população diminuiu muito. Então, agora, aquilo que eu falei, esse é um fato concreto, então que as populações agora diminuíram muito o negacionismo, não elejam políticos negacionistas. Isso é essencial. Perfeito. Com certeza. Então, leia o projeto, a campanha do seu candidato, vote com consciência, por favor. E depois cobra, né? Exatamente. Depois cobra dele lá, diz, peraí, vem cá, o seu programa era outro. Professor, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada pela aula, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Bom, e para você que está sempre ligado com a gente pelo YouTube ou pela Rede Nacional de Comunicação Pública, as emissoras da rede, um grande abraço para você. A gente volta com mais informações, sempre com mais aprofundamento dos temas relevantes aqui no RB Podcast e no Repórter Brasil também. Com certeza. Então já curte, compartilha, manda para a família, para os amigos, que esse assunto é importante e é urgente, tá? Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Tchau.